25 de julho é dia de luta. Em 1992, na República Dominicana, teve o primeiro encontro da rede de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas. Foi nesse encontro que foi instituído o dia 25 de julho como o Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana e Afro-Caribenha. Nesse mesmo dia, no Brasil, a gente celebra o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, só que esse dia foi instituído a partir de 2014. E foi precisamente em 2014 quando eu ingressei como professora na Unicamp. Eu, uma mulher afro-costarriquenha, migrante, tive muitos desafios para chegar até aqui. Na verdade, foi preciso de muita ajuda e contribuição de instituições, bolsas, sociedade civil e família para fazer essa trajetória. Então, hoje eu gostaria muito de dedicar um poema da escritora Shirley Campbell Barr, que é uma escritora afro-costarriquenha, a todas essas mulheres que desbravaram o caminho antes do que eu e aquelas que virão depois de mim. Desde que eu tenho memória. Escrevo desde que eu tenho memória. Falo da memória e escrevo para não perder a memória. Escrevo ainda antes da memória. Escrevo para libertar os fantasmas e ajudar os mortos presentes a que descansem. Escrevo ainda antes das palavras escritas e dos versos com formas. Comecei a escrever desde o ventre da minha mãe, ou mesmo antes. As lembranças são difusas, quase irreconhecíveis, mas me chegam em ondas, em imagens borradas e confusas. Me lembro de escrever formas em preto, nos antepassados descalços, em mulheres de cores fortes e brilhantes. Escrevia naquele tempo palavras sem palavras, significados imprecisos, mas infestados de dor. Escrevo muito antes da palavra falada e muito antes da escrita. Escrevo desde que eu tenho memória, ou ainda antes da memória. Comecei a escrever com os olhos e as lembranças e as mensagens grafadas ventre adentro, muito mais adentro. Escrevo há centenas de anos, desde o tempo em que minha avó, mais antiga, contava histórias de uma aldeia longínqua, em algum povoado longínquo da minha longínqua África. Fui eu quem, com as mãos de outros, escreveu as primeiras crônicas que então não foram chamadas de história. Fui eu quem, com as memórias de outros e com a tinta preta em mãos pretas, escreveu as histórias, sem palavras e sem livros, das maiores civilizações. Falei das civilizações escuras e brilhantes que passeavam pela África de meus antepassados e atravessavam o mundo deixando sua pegada impressa e escrevendo sem lápis e sem tinta alguma suas histórias próprias. As histórias da África de meus antepassados descreviam suas vidas muito antes de serem descobertos. Escrevi discursos de rainhas altas e reis sábios que governavam com bondade e justiça. Escrevi quando minhas mãos ainda não existiam. Fui eu quem contou as crônicas da captura, da tortura e da viagem. Contei do sofrimento e dos filhos e das filhas que foram ficando pelo caminho. A mim coube falar da rebeldia e da liberdade e, sobretudo, da verdade. Eu que contei das fábulas e das histórias verdadeiras que nunca foram narradas nos livros. Hoje sigo revelando as verdades que tenho amontoadas nas costas e transmitindo rebeliões e pobrezas. Hoje continuo a promover as virtudes e o amor profundo que vive em nós e nos impregnou a pele pela qual estamos vivos. Hoje respondo em maldições, e em poesia e em palavras verdadeiras. Hoje sigo escrevendo nas árvores e nas paredes e na areia e nas mentes dos filhos e na alma das mulheres e na pele de todos. Continuo a narrar povos inteiros que celebram e cantam e são levados e são mortos e estão vivos e seguem morrendo e acordando impávidos
todos os dias. Por isso escrevo, porque a memória às vezes falha e a história falha. E minha avó, que morreu há centenas de anos, não deixa de cobrar minha parte do trato. Escrevi porque escrever é a melhor forma que conheço para não morrer. É a única forma que conheço para seguir vivendo junto aos restos de meus mortos.